Boro, o micronutriente com efeito macro. Na natureza, tudo está interligado. E na arquitetura da planta, milhares de fios que se entrelaçam para criar a vida. O boro é um desses fios essenciais. Micronutriente vital na formação dos tecidos, atua da estrutura da célula vegetal até seu desenvolvimento. Com o registro milenar na agricultura, tem respostas da ciência sobre o ponto de equilíbrio, fontes, formas de aplicação e mais. Esta websérie traz o conhecimento de grandes profissionais para explorar o potencial desse micronutriente com efeito macro e tecer a planta cheia de vida. Bom, pessoal, estamos aqui em mais um momento, né, das nossas entrevistas técnicas, e hoje a gente tem como convidado, né, o professor Mário Lopes da Silva Júnior, professor titular da Universidade Federal Rural da Amazônia, nossa querida UFRA, né, e estamos também aqui com o nosso colega Fabiano Silvestrin, né, o Fabiano, ele é o nosso gerente global de desenvolvimento técnico e fica sediado em Chicago, né, no escritório central da Rio Tinto, e também vai nos acompanhar aqui, né, durante a nossa conversa, tá? Então, apresentar rapidamente o professor Mário, né? O professor Mário, ele é engenheiro agrônomo, formado pela UFRA, que era FICAP ainda, né, professor, em 91, fez mestrado em agronomia, também na UFRA, e doutorado em ciências agrárias, né, terminando o doutorado em 2007, né? Sim. E o professor Mário também teve a oportunidade de fazer um treinamento na Universidade de Auburn, no Alabama, nos Estados Unidos, e é professor da universidade desde 97, né, e hoje ele está no topo da carreira, eu diria, né, que ele atingiu ali a titulação de professor titular, né, e professor também ministra aula nos cursos de agronomia, engenharia florestal, zootecnia, engenharia ambiental, e também orienta no programa de pós-graduação, né, onde é docente permanente, né, sempre com disciplinas ligadas às ciências dos solos e nutrição de plantas, né, então um pesquisador bastante conceituado aí dentro da Universidade Federal Rural da Amazônia, né. Tem mais de 80 artigos científicos publicados, além de capítulos de livros e livros, né, e mais de 40 orientações acadêmicas do programa de pós-graduação, né. E tem bastante experiência, uma parte de experimento, de orientação com os cultivos de palma de óleo, soja, coqueiro, espécies florestais e muitas outras culturas. Então, professor, seja bem-vindo, né, ao nosso momento aqui de entrevistas técnicas. Bom dia, professor Dr. Eduardo, quem foi professor, né, sempre será professor, né, prazer falar com você de novo. Bom dia ao Dr. Fabiano Silvestrin, tá? Eu agradeço a oportunidade, e essa oportunidade agradeço ainda mais de a gente poder falar sobre um elemento nutriente de plantas muito importante, tá? Para qualquer sistema de cultivo de plantas, seja florestal, seja agrícola, seja ornamental, qualquer espécie de planta, né? Que é o boro. Então é um prazer estar aqui com vocês, para a gente trocar ideia, né? Aprender também, né, coisas novas que, como vocês atuam no mundo todo, podem trazer para nós muitas novidades que a gente precisa saber o que é que está acontecendo e evoluindo com o boro, porque é um dos elementos, digamos assim, que mais intriga ou mais mistério causa na nutrição de plantas, né? O papel do boro não está totalmente esclarecido, mas se sabe muito desses papéis e se sabe bastante das consequências, tá, de problemas decorrentes da deficiência de boro. Perfeito, professor. A gente tem um roteiro, né? Vamos seguir algumas perguntas aqui que a gente alinhou com o professor Mário para orientar de maneira mais estruturada a nossa entrevista, tá? E o Fabiano fica à vontade também para interagir, para complementar, para fazer perguntas, né? A hora que ele sentir necessidade, tá bom? Então, professor, a primeira pergunta, né? O nutriente boro tem sido muito estudado em diferentes cultivos, né, e agrícolas e florestais, como o senhor próprio acabou também de introduzir, né? Sendo observado na atualidade muitos estudos detalhando novas funções, até então pouco esclarecidas e aprofundadas, né? Então, nesse contexto, gostaria que o senhor falasse um pouco das principais funções
né, que o boro desempenha em culturas agrícolas, né, e florestais, como também as vantagens da utilização, né, deste elemento nos programas de fertilização, porque apesar do boro realmente ser um nutriente reconhecido, né, existe muito produtor, muitos sistemas de produção que não utilizam o elemento, né, se eu puder também dar uma esclarecida nesse ponto. Tá com o senhor, professor? Pois bem, como eu falei, né, então faz mais de um século que a essencialidade do boro foi comprovada, né, lá em Oxford, na Inglaterra, em 1923, por Catherine Warton, né, que estudou várias espécies de leguminosas, aí comprovou a essencialidade do boro em plantas que estavam sofrendo deficiência, começou a aparecer problemas de necrose, né, nas gemas de crescimento, nas zonas meristemáticas, né? Então, ali foi provada a essencialidade do boro, estudos posteriores com outras espécies, por outros pesquisadores, também levaram a esses sintomas, né? Então, se começou, digamos assim, a fazer estudos com boro, né? Então, mais de um século depois, e até hoje, tá, muita coisa precisa ser entendida sobre o boro, o papel do boro na planta, né? Então, o que se sabe hoje é que ele é componente da parede celular. Se eu não estou enganado, né, isso foi comprovado por Kobayashi lá em 1996, né, que identificou uma, uma substância, um complexo entre o boro e polissacarídeo péptido, né, que formam a estruturação da parede celular. Então, a parede celular depende do boro para ter essa estruturação, para ter a firmeza dela e proteger a célula. Depois, foi também outros estudos mostraram que, de fato, todas as plantas, todas as paredes celulares de plantas contêm essa substância, que é o boro. E aí, isso causa, digamos assim, uma diferença na exigência de boro, né? Então, as dicotiledôneas, elas têm maior exigência para a estruturação da parede celular do que as monocotiledôneas. Então, as gramíneas sofrem menos com o pouco boro disponível do que as dicotiledôneas, né? Então, se provou o papel do boro na parede celular e os problemas decorrentes da falta de boro a gente percebe facilmente, né? Então, se não tem boro para fazer a estruturação da parede celular, há um problema de degradação ou de destruição dessa parede celular. E onde está formando a parede celular? Nas regiões de crescimento, nas zonas meristemáticas. Então, as células não ficam protegidas, os tecidos morrem e aparece o sintoma característico de deficiência de boro, provocado por isto e por outras situações também, que são as necroses nesses tecidos de crescimento. Isso para a maioria das espécies, né, em que o boro no floema tem baixa mobilidade. Para algumas espécies, esse problema, tá, de sintomas nas partes de crescimentos, nas zonas meristemáticas, tanto da parte aérea quanto da raiz, tá, não se manifestam como para aquelas plantas que têm o boro baixa mobilidade. Então, algumas espécies, elas produzem poliós, né, que são, digamos assim, açúcares, como sorbitol, manitol, dusitol, em que formam o complexo borato, tá, poliós, e favorece a mobilidade do boro. Então, há uma translocação mais fácil do boro para os drenos. E essas espécies, né, já foram identificadas várias delas, como maçã, nectarina e outras mais, tá, têm um comportamento para a manifestação de sintomatologia de deficiência deficiente da maioria delas. Então, é um papel do boro muito importante, tá, a participação na formação e lignificação da parede celular. Um outro papel do boro, né, que tem, é a integridade da membrana plasmática, né? Então, a deficiência de boro também provoca, tá, uma alteração no funcionamento da membrana plasmática, principalmente na atividade da TPase, né? Então, a TPase, fosfato ATPase, sódio ATPase, isso tudo é afetado, a atividade dessas enzimas é afetada, tá, por exemplo, a absorção desses nutrientes. Então, há um comprometimento. O outro ponto dessa deficiência de boro atuando na membrana plasmática é o favorecimento da extrusão ou da saída de substâncias do suco celular, tá, para o meio externo. Então, a membrana plasmática perde integridade, começa a favorecer a saída, por exemplo,
de açúcares, tá? De aminoácidos, e uma das consequências, tá? Além da morte dessa célula, pela destruição da membrana plasmática, é o favorecimento ao ataque de pragas e patógenos, né? Então, aqui, o que é que eu tenho observado, já entrando mais adiante, que o boro, como o meio de transporte dele no solo até a superfície radicular é fluxo de massa, então precisa de bastante água. O que é que acontece aqui na nossa região que eu venho observando? Começa o período seco, que aqui é bem definido e prolongado, e principalmente agora nesse período de mudança climática, começa o período seco, a menor disponibilidade de água, a menor absorção de boro, tá? A menor utilização desse boro pela planta aumenta o problema na membrana plasmática, aumenta a saída de açúcares, principalmente, atua no transporte desse açúcar. Então, o próprio acúmulo de açúcares nessas folhas que estão produzindo alta quantidade de fotossíntese, e isto favorece o ataque de pragas e patógenos. Então, o que é que eu venho observando aqui? Tá? É que a partir de junho, julho, há um aumento muito grande da quantidade e da população de insetos cigadores, né? Então, o que é que algumas pessoas atribuem a isso? Que é o período que esses insetos estão se reproduzindo, né? Mas estão se reproduzindo por quê? Se você for lá na ecologia das populações, as populações aumentam quando se tem alimento. Então, essas espécies, elas se adaptaram, evoluíram para justamente se reproduzir nesse período de maior alimento. E quando tem maior alimento disponível? Nesse período começa a faltar água no solo, né? Então, aí você vê uma grande população de insetos que obriga os produtores a usar produtos para combater esses insetos. Então, vejam, né? Então, a gente falou de duas funções: estruturação e lignificação da parede celular e da membrana plasmática. Mas aí o boro participa, por exemplo, do metabolismo de carboidrato, né? Então, para ter a transformação desse carboidrato produzido pela fotossíntese, é necessário boro, né? Se não há boro, há acúmulo desse carboidrato. Então, esse carboidrato pode favorecer o que eu já disse anteriormente sobre pragas e patógenos, e também pode favorecer a fotodegradação desse carboidrato, favorecendo a geração de espécies reativas de oxigênio, que aí complementa o problema nesses tecidos, né? Essas espécies reativas de oxigênio vão provocar a degradação e morte dessas células, né? Então, vão atuar principalmente nas membranas, que vão levar à morte e vai aparecer a necrose, né? Então, esse é um problema também da falta de boro. Decorrente de quê? Da atuação dele na parede celular e na membrana plasmática, né? Então, você tem o papel do boro também no metabolismo do RNA. Então, pouco boro, pouco RNA formado. Qual a consequência disso? Pouca proteína formada, pouco aminoácido formado, né? Então, é uma série de funções já identificadas, né, no metabolismo do ascorbato, né? Então, o boro também participa. Aí você tem um papel muito importante para qualquer produtor, que é na formação dos frutos, né? Então, o papel do boro na germinação do grão de pólen e no crescimento do tubo polínico. Então, plantas sob deficiência de boro, você tem um percentual de fecundação baixíssimo e, numa situação mais extrema, perda total dessa fecundação, né? Então, isto, tá, eu até tenho aqui umas fotos que a gente pode ver depois, em que eu fiz um teste, digamos assim, de campo, em que foi pulverizado boro foliar sobre uma inflorescência de açaizeiro, Deuterpia oleracea. E a gente vê uma resposta impressionante, tá, no percentual de fecundação desse cacho de açaizeiro, em comparação com a inflorescência que não recebeu boro, né? Então, mostra o papel. Então, para qualquer produtor, tá, a consequência vai ser muito, muito grande se não houver uma boa nutrição de plantas, tá, no que diz respeito a boro.
O outro papel do boro, aqui na nossa região, isso do ponto de vista técnico é muito importante, seria a mitigação da toxidez por alumínio, né? Então, boro e alumínio, tá, tem semelhanças nos problemas decorrentes da toxidez de alumínio e da deficiência de boro. Então, já se provou que o boro pode aliviar, tá, esse efeito da toxidez de alumínio, tá, quando a planta está bem nutrida em boro. Então, ele protege, favorece o crescimento radicular, mesmo em situação de alta saturação por alumínio, né? Então, nesse sentido, eu até orientei uma dissertação para a gente avaliar isto. Então, veja, são várias funções, eu acho que me passou despercebido algumas aí, que o boro tem no metabolismo da planta. Então, um micronutriente, tá? Mas de relevância muito grande para qualquer sistema de produção. E eu diria ainda mais, né, que eu acho que a função muito importante do boro, principalmente nesta época agora de mudança climática, seria o uso eficiente da água, né? Então, a gente tem trabalhos mostrando que plantas bem nutridas em boro, tá, tem maior eficiência na fotossíntese, tem maior eficiência na condutância estomática, e isso vai se refletir em quê? Em maior crescimento, maior produção de matéria seca, maior produção de grãos, de frutos e assim por diante, tá? Bom, é isso que eu estou lembrando aqui dos papéis que o boro desempenha no metabolismo da planta. Aí eu pediria, gostaria de ouvi-los também, né? Tá ótimo, professor. Acho que o senhor detalhou muito bem, né? E eu só queria destacar, assim, sua fala nessa pergunta trouxe detalhes relacionados às funções do boro, sob o ponto de vista celular e bioquímico, e como isso se reflete no que o produtor vê, no que os agrônomos verem e no que a gente vê em termos de deficiência, né? Então, só lembrando que uma deficiência, ela é um somatório, né, de fatores que iniciam a nível celular, né? E outro ponto também da sua fala, que eu gostei bastante, foi recordar ali que a função essencial do boro associada à estrutura de parede celular, ela foi descoberta em 1996. Isso, sob o ponto de vista científico, é algo muito recente, né? Hoje a gente tem estudos mostrando, inclusive, relação do boro com a mitigação de doenças de plantas, né? E também estudos muito recentes, né? Bom, muito bem, não sei se o Fabiano quer fazer algum complemento, senão a gente já passaria ali para a segunda pergunta, que é a parte de solos. A gente pode passar para a segunda pergunta aí, Eduardo. Ok. Obrigado. Beleza. Bom, eu só queria destacar o seguinte, o estado do Pará, né, a FICAP, né, ela teve uma contribuição muito grande na ciência do solo brasileira, né? Não sei se todos conhecem esse livro aqui, não sei se está dando para ver, né, chamado Manual da Ciência do Solo, né? Esse é um livro base das disciplinas de solos, e esse livro ele foi de autoria aqui do professor Lúcio Salgado Vieira, que foi professor da FICAP, imagino que tenha sido professor do professor Mário, né? E trouxe contribuições muito grandes aí para a pedologia como um todo, né? Eu fiz essa introdução porque a próxima pergunta é exatamente sobre a parte de solos. Bom, então, professor Mário, o estado do Pará, né, apresenta, de acordo com a quantificação aproximada das áreas, das principais classes de solos mapeadas, né, no estado, 39% de argissolos, né, que é uma classe de solo também bastante presente, né, no Brasil como um todo, e 40% de latossolos. Então, mais de 80% do território paraense ele é formado por essas duas classes, latossolos ou argissolos, né? E aí, continuando, conforme sabemos, essas duas classes de solos caracterizam por um elevado grau de desgaste, né, que aí dentro da ciência do solo a gente chama de intemperização, né? E aí, trazendo essa contextualização para a questão do boro, né, quais as implicações, né, da ocorrência, né, predominante dessas duas classes de solo, sob o ponto de vista de reserva, né, de solo, de boro nesses solos, né? Como também para o cultivo agrícola nesses ambientes pedológicos. Eu sei que o senhor também tem bastante experiência, né, nesse tipo de assunto, né, e gostaríamos de lhe escutar com relação a esse ponto. Está com o senhor, professor. Obrigado, Eduardo, pela pergunta e por ter citado aí o professor Lúcio, né? Então, falar de ciência do solo na Amazônia, em particular o Pará,
é necessário citar o professor Lúcio, né? Então, o professor Lúcio é referência do estudo de solo. Logicamente que muita coisa avançou, muita coisa precisa ser ajustada, mas para aquela época, anos 70, anos 80, tá, o que ele fez, o que ele mostrou, comprovou, é de uma relevância muito grande. E eu tive a felicidade de ser orientado dele no PIBIC, né? Então, ele foi meu orientador no PIBIC, na primeira turma de PIBIC da Universidade de Iniciação Científica da FICAP, ele foi meu orientador. E eu trabalhei com ele em fracionamento de fósforo, né? Então, nós fizemos fracionamento de fósforo, que, como boro, é um problema dos solos tropicais, né? E isso é uma realidade, esses números que tu citaste aí, é uma realidade imperativa aqui na nossa região, né? Então, a região tropical, a gente está praticamente sobre a linha do Equador, né? Então, há fatores e processos intempéricos muito grandes atuando sobre o solo. Então, aqui a gente tem alta precipitação, né? Um período de tempo muito curto, alta temperatura o ano todo, e isso favorece o desgaste de qualquer material, seja mineral, seja orgânico, né? Então, leva a um grau de intemperização dos solos muito grande. E, na prática, o que significa isto? Pobreza de nutrientes, né? Então, essa alta intemperização dos solos, né, predominando classes dos latossolos, latossolo amarelo principalmente, e argissolos, remete a esses solos de baixa fertilidade natural, né? Então, você não tem aqui minerais ou rochas que originam solos ricas em boro, né? Então, você tem aqui solos predominantemente pobre em boro. E qual a principal fonte de matéria orgânica aqui para as plantas? Ou principal fonte de boro aqui para as plantas? A matéria orgânica. E aí você tem que entender como a coisa acontece, né? Você olha uma vegetação natural sobre um argissolo, né? E se você for pegar o teor de boro deste solo, vai encontrar 0,2, 0,1 miligrama, 0,3 miligrama por decímetro cúbico, que é um teor muito baixo. No entanto, você não vê, né, plantas com sintomas característicos de deficiência de boro. O que é que está acontecendo ali? Uma reciclagem de boro por meio da matéria orgânica, né? Então, o que é que acontece na agricultura aqui no Pará? Há o desmatamento, né, retira aquela vegetação para limpar a área, e a forma de preparo dessa área? Fogo, né? Então, o fogo destrói essa matéria orgânica, que é a fonte de boro. Então, há uma perda muito grande do estoque de matéria orgânica, principalmente da camada superficial, que disponibiliza esse boro, torna esse boro solúvel, né? Então, esse processo de queima, seja sobre latossolo, sobre argissolo, ocorre no período de setembro, a gente está vendo no Brasil, né? Esse período agora que está acontecendo de queima. E é o período que acontece aqui na Amazônia. E a partir de dezembro, então, o solo recebeu uma alta quantidade de cinza, em que o boro está solubilizado, e a partir de dezembro começa uma grande quantidade de chuva, né? Chegando aí a 70%, 80% do total chovido durante o ano, que às vezes passa mais de 2.000 milímetros, né? 2.000, 2.500 milímetros, num período de tempo de 4, 5 meses. Então, há uma lavagem muito grande do boro solubilizado lá pela queima da matéria orgânica. O que é que isso provoca? Tá? E não se tem estudos mostrando, que eu acho que seriam necessários, e o pessoal que trabalha com solo, né, reclama disso. Seria quantificar, digamos assim, essa perda de boro em função desses processos de preparo diário, né? Então, você retira essa vegetação, queima essa matéria orgânica, que é a fonte de boro, e aí implanta-se monocultivo, né? Monocultivo com exigências, muitas vezes, elevadas para a questão do boro, né? E o que vai acontecer? Problema de deficiência, né? Então, você tem aí um ciclo, né, de, vamos chamar, de atitudes não corretas, que vão ter como consequência final uma redução muito grande do estoque de boro no solo,
e a planta vai sofrer deficiência. Isso é um ponto. Veja, então isso é menos grave, tá? Quando o agricultor atua sobre uma área nova, ou uma capoeira de 40, 50 anos, ou uma mata virgem, tá? Isso é menos grave. Então, a planta, o que sobra de boro depois da queima do preparo de área, ainda dá para suprir a necessidade da planta por um período de tempo relativamente grande. Porém, o professor Eduardo, o Fabiano, o que é que a gente tem? Algumas regiões aqui do Pará, elas têm um processo de agricultura secular. Então, a região do Nordeste paraense, tá? Chega até a margem do Atlântico, Bragança, Castanhal, Igarapé-Açu, nessa região toda, que é uma região muito grande, que sobre ela cabe outros estados do Pará. Sobre essa região, a agricultura é praticada há mais de 300 anos. Né? Qual a forma de preparo de área e uso desse solo? Derruba e queima. Então, o que é que você tem aí? Solos altamente intemperizados e altamente utilizados em termos agrícolas, sem haver. Aí você conversa com muitos agricultores, sem nunca ter havido uma reposição de boro naquela área. Né? E isso é mais grave para pequena agricultura, agricultura familiar. E aí o que é que você tem? Baixa produção, né? Baixíssima produção. Se você pegar a produção média, por exemplo, da mandioca aqui do estado do Pará, que é uma cultura predominantemente de pequenos produtores, agricultura familiar, e comparar com a produção de mandioca do Paraná, por exemplo, tá? Você vai ver uma diferença muito grande na produtividade dessa cultura nessas duas regiões. Uma das explicações decorre da não reposição de nutrientes na área de cultivo, que vai levar inexoravelmente a uma redução drástica na produção. Isso a gente está falando só do ponto de vista do boro, né? Uma outra coisa é que, tá, aí você vai para grandes culturas, tá, para as culturas industriais, em que geralmente as empresas têm engenheiro agrônomo, tá? Dendê, coco, soja, tá? Essas culturas trazem informações, muitas delas, de outras regiões, com condições edafoclimáticas totalmente diferentes, condições de solos totalmente diferentes. E tentam usar aqui na nossa região o mesmo receituário de manejo, tá, para as regiões em que elas predominavam, ou que foram feitas a pesquisa. E aí se pergunta, será, por exemplo, que a quantidade de boro para o dendezeiro que está sendo utilizado é a correta, né, nas condições edafoclimáticas aqui do Pará? Será que a quantidade de boro, tá, para a soja que está se utilizando é a correta nas condições edafoclimáticas aqui do Pará? Eu acredito que não. Então, eu acredito que precisa ser ajustado. Por quê? Por causa dessas condições totalmente diferentes. E aí você tem um outro aspecto que é muito, muito importante. Nesses solos todos que tu falaste, predominam solos de textura, tá, média a arenosa na camada arável. Né? E isso é um outro fator muito importante para o manejo do boro. Né? Então, a textura do solo ela pode ser um complicador para a disponibilidade de boro. Então, solos arenosos, há uma propensão à perda de boro desse ambiente. Né? E esse teor elevado de areia, o pouco teor de argila, também favorece o quê? A mineralização da matéria orgânica. Então, o estoque de matéria orgânica também é reduzido significativamente, tá? Que é a fonte de boro. Né? Então, você vê, é uma série de situações, tá, que tem que ser considerado, tá, por qualquer sistema de manejo de qualquer cultura aqui na nossa região. Eu já fui em vários locais aqui do Pará, já fui para o oeste do Pará, nordeste do Pará, sudeste do Pará. Como eu falei, quando você está trabalhando com culturas industriais, há a recomendação do uso do boro. Né? Mas quando você trabalha com um pequeno produtor, tá? Agricultor,
digamos assim, uma propriedade considerada médio agricultor, a maioria, tá, não usa o boro. Usa o quê? NPK. Só Quando NPK, usa, né? No máximo quando quando usa. muito, né? Aí, eu não sei se cabe aqui, mas há uma influência muito grande da indústria de fertilizante em vender NPK, né? Não usa nem calcário para fornecer cálcio, que ajudaria no papel também do boro, né? E muito menos boro. Então, você vê como a coisa está muito distante do ideal, né? Então, há um problema de ordem natural, tá? E há um problema da transferência de conhecimento, tá? Já estabelecido da academia para o produtor. Então, é necessário a gente mostrar e divulgar, digamos assim, esse resultado de pesquisa, essas informações, porque se você faz, tá, a aplicação 2 quilos de boro por hectare, 3 quilos de boro por hectare, muda totalmente a produção de muitas culturas. E tudo que eu já verifiquei por aí, todas as culturas, em todos os solos que eu já estudei, respondem à adição de boro. Então, mostra que é um problema, tá, que precisa ser esclarecido, que precisa ser conhecido para propor soluções para melhorar digamos assim, a vida do agricultor e a nutrição das espécies que são trabalhadas aqui na nossa região. Tá? Muito bom. Muito bom, professor. Excelente, é isso. Fez uma abordagem bastante completa, né? Falando aí no início ali da parte do chamado ciclo biogeoquímico, né? E como o boro se insere aí nesse ciclo, né? E complementando também, o professor comentou no início ali da fala dessa segunda pergunta, né? Dos altos volumes de precipitação, né? Que a região norte, né? Principalmente o estado do Pará tem, né? Em alguns momentos, alguns anos, esses valores podem chegar a mais de 3 mil milímetros, né, por ano. E não só isso, né, mas também a intensidade de precipitação, né, que é E, exatamente você ter grandes volumes num curto período. Só para dar um exemplo, né, eu vivo numa região semiárida brasileira, aqui chove em torno de 500, 600 milímetros do ano. Às vezes chove em um único mês 700, 800 milímetros. Então, o grau de lavagem, né, de um elemento que já é naturalmente móvel no solo, ele é muito alto, né? E outro ponto, o link que o senhor fez com as questões de manejo, né? Como é que essas características, né, climáticas e de solo, elas se relacionam com o manejo, né? E aí eu destaco o ponto de reflexão que o senhor trouxe, né? O quanto a pesquisa, os técnicos, né, estão realmente aplicando de maneira correta o boro, né? Então, está usando a dose correta, o manejo correto, os momentos estão sendo adequados, né? Daí entra a importância da pesquisa e da avaliação em campo, né? E outro ponto bastante contundente da sua abordagem nesse ponto foi a questão das respostas ao boro, né? Todos os solos que o senhor fez trabalho realmente aí trouxeram respostas sobre o ponto de vista de produção aí das plantas. Então, mostra efetivamente aí o que a gente sabe a nível de Brasil, né? Que o Brasil é um país onde há uma carência, uma deficiência bastante severa aí desse elemento. Muito bem, professor. Próximo ponto aqui, né? Nossos estudos, quando eu falo nossos estudos, né? Porque o professor Mário, ele foi o orientador do meu trabalho de doutorado, né? A gente começou o trabalho ali em 2011, concluímos em 2014, 15. Então, nossos estudos avaliando 134 pomares, né, em fase produtiva de cultivo de coqueiro híbrido no Pará, né, utilizando a metodologia DRIS, que é um sistema de avaliação do estado nutricional baseado em relações entre nutrientes, né. Esses estudos mostraram fortes deficiências nutricionais de boro, né, nessa cultura, né. E aí eu tenho alguns dados aqui, né. 80,6% dos pomares avaliados, né, apresentaram teores de boro abaixo dos valores de referência, né, isso para o coqueiro. E aí, em 2017, né, o Matos, né, que é o colega aí, o Gilson Matos, né, avaliando 144, né, pomares, áreas de produção, no caso da palma de óleo, né, também uma palmeira, também verificaram elevados percentuais de deficiência de boro, acima dos 80%, muito igual ali ao que se viu no cultivo do coqueiro, né?
E aí, qual é o ponto aqui, professor? Quais os impactos, sob o ponto de vista agronômico, desta deficiência de boro nesses cultivos de grande importância, né, para a agricultura aí do estado do Pará? Bom, E referência para o Brasil, né? Hoje a gente vê o coqueiro crescendo muito, você vê não a palma de óleo fora do Pará, mas existem projetos trabalhando o cultivo de macaíba, né, regiões do Cerrado, que têm utilizado a palma como referência para várias práticas, né, agronômicas. Está com o senhor, professor. são dados muito interessantes, né, e que tem que provocar, digamos assim, um alerta, tá, e uma reflexão intensa sobre os mesmos, né. Mas indo direto ao ponto, qual a consequência, ou qual a implicância? É redução na produção. Esse é o ponto fundamental, é redução na produção. Se você pegar a produção média dos coqueiros aqui do Pará e comparar com o Nordeste, eu acredito que vai ter uma diferença percentual muito elevada, né? Se você comparar a quantidade de cacho, né, fresco de palma de óleo aqui do Pará com outras regiões produtoras aqui da América do Sul, da América Latina, você vai ter uma diferença muito grande nessa produção. Então, a consequência final é redução na produção, né? Por que isto, né? Aí vai se ter que levar em consideração o tipo de manejo que é feito para essas culturas, né, com adubação boratada. Aquilo que eu já havia falado, será que o manejo do boro, por exemplo, para essas culturas, aqui para as condições edafoclimáticas do Pará, é a correta? Veja, você tem processos de perda, o processo de saída de boro do sistema de cultivo, dois muito importantes. Exportação pelos produtos, tá? E perda do sistema por lixiviação, tá? Por lixiviação. Será o que está sendo reposto é suficiente para ir suprindo essas perdas? Veja, se há uma diferença negativa entre o introduzido e o saído, tá, nesses sistemas, com o passar dos anos, tá, de cultivo dessas culturas, aí você tem pomar de coqueiro de 40 anos, você tem pomar de dendezeiro de 40 anos. Então, essa diferença negativa, se somando ano a ano, vai levar a uma situação de grande diferença, tá, da disponibilidade de boro atualmente. E aí você vai ter, tá, plantas com deficiência de boro. Então, o que é feito? Tá? Geralmente se faz sempre aquela mesma recomendação. Esse é um ponto. O outro ponto que eu sempre tento provocar uma discussão é que o material genético de 40 anos atrás, será que é o mesmo de hoje? Né? Aí você plantou o coqueiro há 40 anos atrás, tá? E há 5 anos atrás plantou o coqueiro novamente, mas com material genético totalmente diferente, em que esse material genético mais recente, tá? Geralmente é um material mais produtivo. E para ele ser mais produtivo, ele requer maior quantidade de nutrientes. E o que é feito? A mesma aplicação da mesma dosagem ao longo desses anos todos. E qual a consequência disso? É o que tu falaste, Eduardo. Teu trabalho mostrou isso, né? Um trabalho muito importante para a cultura do coqueiro, deficiência desses nutrientes na planta. Então, fica abaixo do teor considerado ótimo para ter uma boa produção, né? Então, são vários fatores que, pelo que eu vejo, pelo que pouco eu converso, tá, não são levados em consideração, né? Então, é material genético melhorado para ser mais produtivo, é perda por lavagem, alta quantidade de lavagem. Então, você pega, por exemplo, tá, o agricultor usa para fornecer boro via ácido bórico, né? Então, ácido bórico é altamente solúvel. O que é que vai acontecer? Tá? Solubilidade muito intensa desse produto, mesmo ele tendo a capacidade de ficar dissolvido na matéria orgânica, por exemplo, mas a alta intensidade, como a gente já conversou aqui, vai levar esse boro
está longe do sistema, tá? E vai diminuir a disponibilidade desse boro para a planta, tá? Então, é uma série de situações, tá, que vão levar a essa realidade que tu acabaste de citar isso. Eduardo, e se a gente fizer da TRIZ, que é um processo de interpretação do resultado das análises muito eficiente, porque compara, tá, pares, para a par do nutriente, né? Se a gente fizer TRIZ para a pimenta do reino, para qual outra cultura? Soja, para açaí, a gente vai encontrar percentual elevado, tá, das populações avaliadas com níveis baixos de boro, tá, mostrando deficiência de boro. Tá? Por quê? Por causa dessas situações todas, né? Então, é uma coisa que eu acho que poderia provocar uma discussão, tá, junto aos técnicos das empresas, aos técnicos de extensão agrícola, para tentar mudar essa realidade. Então, a gente da academia tem, digamos assim, uma visão diferente, tá? Porém, o pessoal de empresas, o pessoal que está na linha de frente, tem outra visão. Tá? Então, essa é a minha opinião, e eu não sei se vai ao encontro do que tu, digamos assim, tu querias que a gente discutisse aqui. Tá? Não, tá ótimo, professor. Acho que você resumiu muito bem também, e tudo passa, né, por esse entendimento no primeiro momento da deficiência, né, pela seleção de fontes fertilizantes de alta eficiência, né, também, que a gente até convida, não sei se nesse ponto da entrevista valeria a pena colocar o link aqui para o nosso site, né, mas a Rio Tinto, né, a US Borax é uma empresa que investe muito em conhecimento, né, em geração de conhecimento, né, a gente não faz só trabalho lado a lado, muito pelo contrário, né, toda a base de trabalho que a empresa desenvolve, né, a nível mundial, né, e agora, juntamente com vocês também da UFRA, né, onde o senhor é o coordenador aí dos trabalhos, são trabalhos de pesquisa, né, trabalhos de longo prazo, trabalhos que obedecem toda a parte experimental necessária, estatística, etc., né, então, em termos de cultivos também, a empresa ela tem muito trabalho, muito resultado consolidado, né, em algumas culturas, e que valeria a pena também para quem está nos assistindo conferir, né, nossa base ali de experimentação, tá certo? Fabiano, Eu teria uma pergunta aí para o professor também, em relação ao cultivo do cacau. Quando a gente vai numa plantação de cacau, a gente vê muitas flores, muitos frutos, na planta toda, e muitas vezes a gente vê muito aborto floral, né? Então você vê muita flor caída no solo. Então, com a experiência que o professor tem, a gente sabe que o boro ele está muito relacionado com a questão reprodutiva das plantas. O professor tem alguma experiência ou o professor poderia compartilhar algo com a gente, se uma adubação boratada no cacau, ele melhora essa questão de prevenir o aborto floral, ou melhor pegamento de flores e refletindo em produtividade? Fabiano, eu não posso te dizer agora, né? A gente tem uma primeira avaliação, o aluno está lá em Altamira fazendo isso, mas tudo leva a crer que vai ser uma resposta positiva. Então, de fato, a gente vê um percentual elevado de abortamento ou um percentual elevado de infecção por doenças fúngicas, né, também daqueles que eles chamam de birro, o produtor chama de birro. E para o cacau, eu estou querendo, né, vou ver se dá para ajustar o orçamento que eu tenho, eu estou querendo fazer um outro experimento com cacau numa situação de irrigação e não irrigação, né, que seria também com outro aluno no município de Canaã dos Carajás, né, aplicando boro também para tentar justamente chegar aí nessa situação. Porque, do ponto de vista do conhecimento acadêmico teórico, eu atribuo muito, tá, essa redução ou essa perda elevada de flores, de abortamento de frutos naqueles primeiros estágios de crescimento, a um problema
da falta de boro, né? Eu acredito que vai responder também de forma positiva a aplicação de boro, porque cai nessa situação que a gente vem discutindo aqui. Para teres uma ideia, Fabiano, eu estive já 2 vezes em Altamira, 3 vezes em Altamira, aliás, para conversar sobre experimento e tudo mais, e nesse processo lá, conversando com os alunos, os produtores não usam boro regularmente, né? Muito pouco. Então, quando a gente vai conversar, tá, a gente vê que não chega até o produtor essas informações, né? Então, muitos poucos usam boro, adicionam boro. E aí a gente sabe da consequência. Então, o que é que a gente tem lá em Altamira, conversando? Diferença na produção dos cacoás que estão sobre nitossolo, dos cacoás que estão sobre latossolo amarelo. E aí você pega, tá, a análise de solo para ver o teor de boro, lá no latossolo amarelo, é menor do que no nitossolo. Você está entendendo? Então, Uhum. provavelmente, tá, vai ter uma resposta significativa à adição de boro. Mas aí o que é que a gente quer ver? Não só a resposta significativa, mas tentar definir uma dose, tá? Não que seja uma recomendação, porque isso aí passaria também por fazer experimentos em outras situações e outras regiões. Mas já uma indicação, uma primeira recomendação para a aplicação de boro. Ok, obrigado, professor. Muito boa a discussão. Vamos para o nosso último tópico, professor Mário. Seus estudos de investigação científica, né? Especialmente em ambiente controlado, né? Só faz bastante trabalho em ambiente controlado. Utilizando a técnica da diagnose por subtração, tem mostrado os efeitos que a falta de boro em diferentes espécies cultivadas, né, provoca, né, de maneira prática, visual, né, e também de maneira paliativa, sob o ponto de vista de crescimento da planta. Conte-nos um pouco, professor, sobre os seus achados, né, dentro dessas linhas de investigação. Desde quando eu entrei na universidade, despertou em mim o interesse em nutrição mineral de plantas e fertilidade de solo, né? Então, eu fiz estágio na área de solos, entrei no departamento de solos da antiga FICAP como estagiário e estou até hoje lá como professor, já, né, para me aposentar daqui a pouco como professor. Então, entrei e não saí mais, né? E passei no concurso para nutrição mineral de plantas e desde lá me interessa muito, tá, o boro, tá, o metabolismo do boro, o papel do boro na planta, né? Então, a gente vê na literatura respostas aí à falta de boro, né? Então, causa uma série de problemas. Por exemplo, era muito comum, tá, a gente ver abacate com aquele fundo preto, né, aquela podridão fisiológica, manga parece atacado por larva, né? Então, aí depois, lá na universidade, que eu fui entender que aquilo é uma consequência da falta de boro, né? Então, uma série de problemas. Pois bem, isso aí sempre me chamou a atenção, e eu fiz alguns trabalhos, né, exclusivamente com boro em ambiente controlado, né? E a gente tem respostas muito interessantes, tá, a esses estudos. Então, foram feitos alguns trabalhos com rigor técnico, científico, né, com delineamento, tudo bem estabelecido, tá? E outros tantos que eu venho fazendo ao longo do tempo, em âmbito mais de curiosidade de campo, né? E aí a gente poderia apresentar alguns resultados, tá, do que já foi feito, né, e provocar uma discussão em cima desses resultados, tá? Então, o que é que a gente tem, né? Eu fiz, tá, alguns estudos que eu chamei de nutrição mineral com boro em cultivos agrícolas e florestais em ambiente protegido, né? Então, esses trabalhos são relacionados com alunos de pós-graduação. Então, aí, olha, foram 3 dissertações de mestrado, tá? E uma tese de doutorado. Então, a primeira foi lá em 2011, né? Então, o Augusto José Silva Pedroso, hoje ele é professor do IFPA, a gente fez estudos para avaliar a dose crescente de corretivo, tá, e boro no crescimento, produção de matéria seca, teor de nutrientes e avaliação da incidência da broca da ermelhaça no mogno, né?
O outro estudo foi com a Bruna Sayuri Fujiyama, em 2014. Hoje ela é professora da UFRA, do campus de Tomé-Açu, né? Ah, boro e calagem no crescimento e produção da soja latossolo amarelo, textura muito argilosa da Amazônia. Então, a questão de um solo particularmente diferente do que se predomina aqui na nossa região, que é um latossolo amarelo de uma textura muito, muito argilosa. Então, você tem 70% de argila, até mais, na camada arável. E a Bruna continuou ainda no doutorado estudando boro, né? Então, no doutorado, foi um trabalho feito para avaliar o papel do boro na fotossíntese, tá? E na restrição do uso da água, né? Como o boro poderia influenciar a fotossíntese e o uso da água na cultura da soja, né? E, por último, em 2020, tá, a Júlia Rosa, hoje ela é técnica da Emater, se eu não estou enganado, em Canaã do Carajás, avaliou o boro como mitigador do efeito tóxico do alumínio no desenvolvimento de palmas de óleo, né? Então, esses trabalhos foram feitos com alunos da pós-graduação, né? Então, a gente trabalhou com esses alunos fazendo esses estudos. Então, foi avaliar o papel do boro, né, na resistência mecânica ao ataque de uma praga, o primeiro, né? Então, aqui você tem. Então, o mogno é uma cultura, né, uma essência nativa aqui da Amazônia, uma madeireira, uma espécie madeireira muito importante, um valor de mercado muito, muito grande. O metro cúbico do mogno, hoje em dia, ele não é comercializado, né, ele está proibido de ser comercializado por causa do processo que pode levar à extinção dessa espécie, mas o metro cúbico dessa madeira pode chegar a $5.000, 6, $7.000, né? Então, até $10.000, dependendo da qualidade dessa madeira. E um dos principais problemas do mogno, da Sirtenia macrófila, é a broca, a Episipila grandela, né? Então, a Episipila grandela é uma mariposa em que ela coloca o ovo, né, faz a oposição na gema de crescimento, no mestema de crescimento, aqui na ponta, né? E aí, esse ovo eclode nesse tecido tenro, tá? E ela fura e penetra no cilindro central. Então, causa essa destruição dessa figura, dessa foto mais à direita, né? Então, destrói totalmente o cilindro central e isso faz com que morra esse tecido e perca a dominância apical. E aí vai haver brotação lateral. Então, vai perder toda a qualidade comercial da planta, né? E isso pode levar também à morte da planta, né? Então, se ela penetrar muito, pode matar a planta, e a planta morre. Então, tem relatos na literatura em que plantações imensas de mogno foram perdidas pelo ataque da Episipila grandela. E a gente tentou avaliar o papel do boro na resistência mecânica à penetração dessa bloca, né? Então, como, tá, o boro poderia aliviar, tá, a penetração? Se tivesse uma parede formada com uma rigidez maior, poderia diminuir. E a gente encontrou esse resultado. Um dos resultados que a gente encontrou foi isso aí, olha. Então, na dose de boro, tá, de 2 miligramas, houve uma redução, tá, no comprimento da galeria, ou seja, ela não penetrou muito. E o que eu atribuo, né, que as doses maiores estavam provocando já problemas de toxidez e favoreceram, tá, a penetração da broca, né? Então, verificar, seria necessário aprofundar o estudo mesmo para ver se o boro, tá, poderia não só promover, tá, a resistência mecânica e também favorecer a produção de substâncias que poderiam ser tóxicas para essa larva, né? Então, melhorar a nutrição de boro, tá, poderia favorecer. Numa dissertação com cálcio, nós encontramos resultados bem mais esclarecedores, tá, desse papel do cálcio também na resistência ao ataque da Episipila grandela, né?
Então, é uma indicação de que estudos mais aprofundados poderiam ser desenvolvidos para avaliar isto, né? Então, a gente encontrou esses resultados e houve uma resposta também significativa na produção de matéria seca, tá? Esse outro estudo, né, que a gente fez, né, estou mostrando aqui os resultados, é para ver, tá, a questão do boro, tá, boro e calagem, tá, na produção da soja em latossolo muito argiloso, né? Então, o que foi que a gente fez? Definir a melhor dose de boro para ser uma indicação de quanto aplicar para a cultura da soja na região de Paragominas. Então, o solo lá predominante, tu conheces, é o argiloso, latossolo amarelo muito argiloso, né? E aí a gente fez diferentes dosagens, tá? Com 0, com 1, com 2, com 4 e com 8 miligramas por decímetro cúbico, né? Então, corresponderia aí a 2, 4 e 8 quilogramas por hectare, né? Que são recomendações baseadas no que o agricultor usa, geralmente 2 a 2,5 miligramas por decímetro cúbico, né? E aí, o que foi que a gente observou? Olha aí, quando se usa só o boro, né? O número de vagem por planta. Então, as doses maiores, tá? Aumenta de forma significativa o número de vagens, tá? Podemos dizer, professor, que em solos mais argilosos a demanda de boro ela é maior com base nesses trabalhos? Seria interessante fazer uma comparação com o latossolo de textura média, né? Para ver se de fato né? Pode ser, isso é em função das condições, né, físico-químicas do solo, pode ser uma situação que exija a maior aplicação de boro pela capacidade, talvez, desse solo absorver mais boro, né? Então, promove maior absorção e menor disponibilidade para a planta. E aí o produtor tem que levar em consideração isso. Mas o que se mostra aí? Que há uma resposta, tá, à aplicação do boro, né? Então, aí se define em torno de 5, 5,5, tá? Quando você faz a derivação da regressão, da equação de segundo grau, se define em torno de 5,5 a melhor dosagem. E isso teria que ser validado com outros experimentos, inclusive em nível de campo, né? Mas mostra aí. E aí, quando você associa o boro e o calcário, o que é que a gente vê, né? Uma resposta também positiva. Então, olha aí, massa de 100 grãos, né? Que é o parâmetro de avaliação. O que é que se tem? Tá? Nas saturações mais altas, tá? Maior quantidade de calcário, tá? O boro ajuda ainda a aumentar a produção, né? Sem calcário, tá? Ou na saturação natural, há um pouco aumento da quantidade de massa de grãos com adição de boro. Então, é aquilo que eu venho falando, né, quando eu dou aula. Se você tem, né, pouco recurso para adquirir fertilizante corretivo, dê preferência ao corretivo, né? Então, o corretivo vai favorecer a melhora da utilização dos outros elementos, e o boro comprova isso, né? Então, aumentou a saturação, ou seja, aumentou a quantidade de calcário aplicado, favoreceu a eficiência do uso do boro, né? Então, aí você tem a resposta, né, a essa situação. Então, mostra que o boro, como eu disse anteriormente, responde a qualquer solo de forma positiva aqui na Amazônia, tá? E aí, tá a tese de doutorado da Bruna, né, avaliou o efeito do boro na fotossíntese e na questão do uso da água, né? Então, o que é que a gente tem aqui, né? O uso da água, né, por exemplo, nessas duas figuras aqui do lado esquerdo, a aplicação do efeito do boro na fotossíntese, né? E também na concentração de CO2. E a gente vê claramente que o boro melhora a fotossíntese da planta e melhora a concentração de CO2. E o que isso significa na prática? Maior assimilação de CO2,
maior produção de glicose. E daí o desdobramento nas outras formas de açúcar que vão ser carreados para os drenos, que vai favorecer o crescimento da planta. Seja em matéria seca, em matéria verde, seja na produção, né? Então, mostra como o boro, tá, tem um papel muito grande, tá, na melhoria do crescimento e desenvolvimento da soja. Então, sem boro, você tem uma taxa fotossintética muito baixa, uma concentração de CO2 muito baixa. Aí você aumenta aquilo que é o mesmo, para esclarecer, é o mesmo latossolo lá de Paragominas. Aí cai naquela faixa ali de entre 4 e 5 miligramas por decímetro cúbico, ou seja, de 4 a 5 quilogramas de boro por hectare. Essa seria a recomendação ideal, né? E aí você tem aqui, tá, essa outra figura mostrando a produtividade, tá, em função do teor de umidade do solo. Quando você tem uma boa umidade do solo, tá, você melhora a utilização do boro, então diminui a quantidade de boro. Então mostra essa relação, tá, do manejo tanto da água quanto da adubação boratada. Então favorece, sabe, você tem o maior eficiência do uso da água por uma menor quantidade de boro. Então, se tem bastante água, você pode pensar em reduzir a quantidade de boro, que vai ter um bom retorno em termos de produção, né? Então, são estudos que mostram como o boro influencia, né, várias variáveis que você queira avaliar, né? Então, foram avaliadas outras variáveis também, trocas gasosas, e todas mostraram resultados muito interessantes, tá, nesse sentido, de sempre trazer benefícios para culturas testadas. E um outro trabalho foi para ver a questão do uso do boro como mitigador do efeito tóxico do alumínio, né, com a cultura da palma de óleo. Então, o que é que a gente tem aqui na nossa região? Tá? Solos com alta acidez, seja acidez ativa, seja acidez trocável, né? E o principal problema de acidez aqui na nossa região decorre da alta quantidade de alumínio, que esse alumínio vai provocar, tá, vai se unir com a água, vai formar hidróxido de alumínio, vai aumentar a disponibilidade de hidrogênio no meio, né? Então, vai aumentar ainda mais essa acidez. E essa acidez, tá, é maior, essa acidez trocável é maior devido ao efeito do alumínio, principalmente na camada superficial, que é a camada que poucos produtores se preocupam, aquela camada de 20 a 40. Então, você tem uma alta quantidade de alumínio, tá? E essa alta quantidade vai restringir, tá, o crescimento desse sistema radicular. Então, quando se usa calcário, pela baixa mobilidade do calcário no solo, não tem um efeito expressivo, tá, nessa camada subsuperficial. Aí teria que ser feita a aplicação de gesso. E a gente testou, pegou solos com alta saturação por alumínio, solo natural, e adicionou cloreto de alumínio para aumentar, tá, as saturações por alumínio. Então, você tem o solo natural aí da área da Agropalma, em torno de 50% de saturação por alumínio, e adicionou cloreto de potássio, cloreto de alumínio, para aumentar para 60% e 70%. E testou várias doses de boro, né? Então, o que é que a gente tem aí? Na saturação natural, de 50, tá, as doses de boro não tiveram efeito expressivo. Mas quando você está com uma saturação muito alta por alumínio, tá, nessa curva mais baixa, aí você vê que aumentando a dose de boro, tá, aliás, aplicando boro, uma dose em torno de 5 a 5,5 miligramas por decímetro cúbico, diminui o efeito tóxico do alumínio, tá? Isso tá na fotossíntese. Então, aumenta a fotossíntese, tá? E essa fotossíntese é influenciada por quê? Pela capacidade da planta absorver água e nutrientes, né? Então, a restrição no sistema radicular, tá, há diminuição da capacidade de absorver água. Então, vai ter pouca fotossíntese. Adicionando boro, favorece o crescimento do sistema radicular,
possibilita que a planta tenha maior capacidade de absorver água e nutrientes e vai favorecer a fotossíntese. Então, esses dados mostram isso. Na transpiração, tá? Um resultado muito semelhante, mas na fotossíntese ficou claro. Então, mostra aí que o boro ajuda a planta, digamos assim, a resistir a um problema de toxidez por alumínio. E aqui, olha, né, então a gente tem o diâmetro do coleto, né, e a altura das plantas. Então, há uma influência, tá, no crescimento dessas plantas jovens de palmatiolo, com a adição de boro. Tá? Tanto para essas variáveis fisiológicas, quanto para a variável biométrica. Né? Então, a altura é significativamente afetada, o diâmetro do coleto é significativamente afetado pela aplicação de boro. As doses de 2 e 15 miligramas, tá? Já foram doses que podem ter provocado toxidez. E a gente teve fotos lá dos experimentos que indicam que na dose de 15 já levou um problema de toxidez. E aqui a gente tem, olha, então são duas fotos, né, crescimento de mudas de palma, da parte aérea e raiz de plantas sem suprimento de boro. Então, do lado esquerdo, a figura 1, tá, é sem suprimento de boro. E a figura 2 é com suprimento de boro. Tá? Insaturação por alumínio a 70%. Então, você vê um volume maior, tá, quando foi suprido o boro. E esse volume maior vai gerar maior número de raízes terciárias e quaternárias que vão ajudar na absorção de águas e nutrientes. Né? Então, mostra que o boro, de fato, tá, mitiga a toxidez de alumínio, favorece o crescimento do sistema radicular e aquelas funções todas que a gente já conversou aqui anteriormente. Então, relata aí, digamos assim, mostra aí como o boro pode ajudar, tá, a planta a se desenvolver melhor nesses solos bem temperizados que a gente predomina aqui no estado do Pará. Tá? E aqui foi um experimento, digamos assim, um experimento, tá? Uma avaliação exploratória, vamos chamar assim, que eu fiz de uma planta, uma única planta de açaizeiro, tá? Com sintomas de deficiência de boro. Tá? Então, aquela planta estava com a gema, ou com a espata, que chamam, tá, toda necrosada. E em maio deste ano, eu e meus alunos, a gente fez a aplicação diretamente nessa gema, tá, de boro foliar. A gente fez a primeira aplicação de boro foliar. Tá? E essa planta estava cheia de inseto. Aquela situação que a gente já conversou aqui. Será que está favorecendo o extravasamento de açúcar, que está favorecendo a infestação por praga? Né? Então, foi feita a aplicação de boro e de inseticida. Em junho, um mês depois, tá, a gente fez a segunda aplicação. Foi em torno aí, não chegou a meio litro, tá, da solução, tá, contendo boro, da suspensão contendo boro. Em julho, a terceira aplicação, tá, e a gente vê, tá, uma resposta muito expressiva e muito rápida da planta à aplicação do boro. Então, o que é que a gente tinha em maio, tá, a planta, olha, toda necrosada, tá, atrofiada, aquela folha que já tinha sido expandida, houve uma expansão muito pequena, tá? Toda atrofiada, aí a gente aplicou o boro foliar e o inseticida, e estava cheia de insetos. Então, aí na raiz da folha, uma quantidade muito grande de insetos, tá? Em julho, a gente já viu, então esse rax que já estava com sintoma de necrose, se abriu, tá? Aqui se abriu, já começou a se expandir melhor. Então, você tem a expansão já bem melhor e foi aplicado de novo nessa nova espata que estava se gerando, porque o açaizeiro lança folhas, tá, em menos de um mês. Praticamente todo mês ele lança folha. E aí se continuou, tá? Em julho foi feita a terceira aplicação e as folhas foram crescendo.
Pois bem, tá? Em agosto, tá? Aquela espata que estava se formando lá em junho se expandiu. E aí você vê a expansão normal da folha, e aqui embaixo dela, aquela folha lá de maio, que já estava afetada. Então, aquelas folhas que já estavam afetadas não se recuperaram. É o papel estrutural do boro. Não tem mais como recuperar esse tecido. Mas os tecidos novos que estavam sendo formados após a aplicação se expandiram novamente, normalmente. E aí você tem a planta emitindo espata e folhas normais, com 3 aplicações, tá, de boro foliar. E aqui, eu acho que é um ponto de reflexão. Isso não é a solução para o manejo, tá? Isso é um processo adicional ao bom manejo, tá? Por quê? As gemas de crescimento, elas estão tanto na parte aérea quanto na raiz. E a gente aplicou somente na parte aérea, via foliar. Porém, o sistema radicular está sofrendo ainda com deficiência de boro. Ele não está se expandindo normalmente. E o que é que eu acho que deve ser feito? É o manejo do boro via solo e via foliar. Via foliar, quando, a partir de julho, diminui a disponibilidade de água no solo e diminui o carreamento, tá, por processo transpiratório desse boro que está no solo para a parte aérea. Tá? Então, é nesse momento que eu acho que tem que suprir a planta com a aplicação de boro foliar, para ajudar ela a crescer. Mas tem que ter boro no solo para favorecer o crescimento do sistema radicular. Tá? Então, mostra aí o papel do boro na resposta, e a resposta da planta a essa adição desse nutriente. E isso vai afetar diretamente na produção. Sobre essa planta, tá? Antes, veio uma turma do interior, né? E um deles era produtor de açaí. O pai tinha açaizal lá. E a gente conversando sobre essa planta lá, olha, como ela estava lá no mês de maio. Aí eu perguntei, o que é que a gente poderia fazer? Né? Então, nunca tinha ouvido falar de aplicação de boro foliar. Eu disse, essa planta não recupera mais, elimina essa planta. Né? Eu digo, não, a gente tenta recuperar fazendo com que ela tenha nutrientes nas quantidades adequadas para ela voltar a se desenvolver normalmente. E aí você tem essa situação. Tá? E aqui, olha, um outro experimento, isso com alunos de graduação, tá? Para avaliar o efeito da falta de boro no jambu. O jambu é uma cultura aqui da Amazônia, tá? Que nesta época do ano, em particular, ele tem uma demanda muito grande, mas muito grande mesmo, né? A Quimella oleracea. Por quê? Ele faz parte da culinária paraense, né? E está se expandindo também para o Brasil, né? Então, ele é muito utilizado no pato no tucupi, no tacacá, tá? Na maniçoba, em várias culturas mais, com peixe, com filhote, tá? Jambu, né? Que é bom demais. E aí a gente fez um experimento com omissão e solução nutritiva, né? Para comparar, tá, o efeito da omissão, tá? E aí tem essas fotos, né? Então você vê do lado esquerdo plantas em solução completa, a solução de Hogan número 1, né? E do lado direito, omissão de boro, né? Então você vê o efeito, tá, no crescimento da planta. E aqui, olha, do lado direito, a solução completa, o tamanho das folhas, né? Então, você vê aí folhas muito grandes. A área foliada dessa planta é muito grande. E do lado direito, né, você vê as plantas sob omissão de boro, o tamanho das folhas. Então, imagina isso em qualquer cultura, em que o produtor depende, por exemplo, da massa foliar para ter lucro. Tá? A falta de boro vai levar a uma situação de baixa produção, tá? Então, vai se refletir diretamente na produção da cultura, tá? E aqui você tem, eu bati foto, né? Eu não sou profissional, né? Não tenho essa habilidade, mas eu tentei fazer o melhor. Aí, comparando sistema radicular de plantas em solução nutritiva completa e sob omissão de boro, né? Então, você vê as duas lado a lado, né, uma diferença expressiva
o tamanho do sistema radicular, e essas duas fotos do meio são a solução completa. Então, a gente vê muitas raízes claras, né, muitas raízes finas, indicando um crescimento normal do sistema radicular. As duas últimas da direita são as raízes sob omissão de boro. O que é que a gente vê? Raízes mais escurecidas. Por quê? Está começando a haver necrosamento dessas células, morte de tecido. E raízes mais grossas, com baixa eficiência, tá, na absorção de água e nutrientes, que é o efeito lá do papel do boro na estruturação da parede celular. Provoca o espessamento da parede celular, tá, o engrossamento da raiz e a baixa eficiência na absorção de água e nutrientes. Tá? Então, mostrando isso, como o boro afeta. E aqui algumas observações de campo, viu, Fabiano? Tá? Então, essa planta de açaí é bem no lado do prédio no que eu trabalho. Então, esse cacho mais baixo, tá? Açaí, não sei se tu conhece, Fabiano, mas é uma delícia. Esse cacho mais baixo, tá? Foi o que eu pedi para o aluno aplicar diretamente o boro, a solução de boro foliar na inflorescência recém-aberta, somente nela, tá? E deixei as demais que estavam crescendo sem aplicar boro. Para mostrar para os alunos o papel do boro no percentual de pegamento das flores, né? No percentual de fecundação, né? Aquele papel que a gente sabe no crescimento do grão de pólen, na fecundação do grão de pólen, no crescimento do tubo polínico, tá? Que vai influenciar no número de frutos, tá? Gerado. E aí a gente vê claramente a quantidade de frutos nesse cacho que recebeu boro e, o mais acima, tá? A quantidade de frutos do cacho que não recebeu boro. Então, o que a gente pode recomendar? Tá? Que o produtor pode fazer uma adubação foliar com boro para complementar o que foi feito no solo. E essa adubação foliar diretamente nas flores que estão se abrindo. O açaizeiro, ele também emite, cada folha emitida é um cacho de açaí emitido, né? Então, aplicar diretamente que vai ter aumento na produção, né? Mas isso, tá, é uma avaliação exploratória, tá, que eu fiz só para mostrar para os alunos, tá? E aí a gente tem aqui, né, uma muda de coco com sintoma característico de deficiência de boro. E mudas com esse tipo de sintomas, a gente fez aplicação de boro e houve respostas, tá, muito boas para a adição de boro, tá? E aqui, olha, uma planta de açaizeiro, não aquela que foi aplicada, mas uma outra, mostrando uma das consequências da falta de boro. Então, essa rachadura, ela se intensificou agora, nesse período seco. Por quê? Porque faltou água no solo, faltou boro na parte aérea, né? Então, pouco boro ela já tinha, com essa escassez de água, esse problema se agravou e levou a essa situação. Rachadura do colmo, tá? Frutos no cachos, tá? Com poucos frutos e até já no processo de perda desses cachos. Então, isso tudo mostra o papel do boro para a agricultura. E era isso que eu tinha para mostrar e eu agradeço. Professor, foi ótimo, né, essa parte final aí, essa apresentação. O senhor trouxe aí informações regionais muito preciosas, né? Muito dado de pesquisa sendo gerado, né? Eu não tinha até conhecimento de todos esses trabalhos que vocês já tinham feito, né? Com cultivos importantes, contribuições científicas muito relevantes, né, para a agricultura e para a ciência, né? E, por fim, esses trabalhos mais observacionais, mas que, no frigir dos ovos, né, você consegue comprovar e mostrar ali efeitos, né, associados à função, a tudo que a gente discutiu. Então, em nome da Rio Tinto, né, a gente só tem a lhe agradecer, né, a essa robustez aí de dados, de informações, e é isso. Não sei se o Fabiano quer também falar alguma coisa, algumas palavras finais aí, antes da gente passar para o professor Mário, para ele falar as palavras finais dele. Eu só queria agradecer
professor Mário, excelente trabalho. Deu para perceber que o professor assim como a gente, é um fã do nutriente boro, né? E a gente fica feliz aí, professor, em estar em contato contigo e fazer experimentos em parceria, para a gente mostrar a importância do boro aí nas culturas tropicais aí, porque a gente sabe que em regiões tropicais do mundo chove muito, tem essa questão da matéria orgânica, a questão da lixiviação, o nutriente boro em si é um nutriente muito complexo, né? E a gente fica feliz aí em aprender com o senhor aí, e eu acho que tem muita coisa aí para a gente fazer em conjunto. Então, novamente, aí, professor, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, né, mas é uma coisa que a gente precisa melhorar, né, isso em mim próprio, é a divulgação desse conhecimento gerado na academia, né? Então, o que eu vejo, a experiência que eu tenho, é que a ponta da linha, o produtor, principalmente o produtor com menos recursos, ele tem menos acesso a essas informações, né? E essas informações são muito importantes para melhorar, tá, a qualidade dos cultivos e, consequentemente, a vida do produtor. E eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de compartilhar isso com vocês, conversar com vocês e também de ter recebido essa oportunidade de fazer alguns estudos focados diretamente no boro, né? Então, eu estou tentando, além daquilo que a gente acertou com o Eduardo, eu estou tentando fazer outros estudos, porque eu vejo que boro, né? Então, a gente viu aí resposta para N culturas, assim, de 2, 3 quilogramas por hectare. Isso, do ponto de vista orçamentário do produtor, é muito pouco, né? Mas faz uma diferença muito grande. Então, estou tentando fazer outros estudos para, né, e aí eu vou tentar falar com meus alunos para fazer divulgação desse conhecimento, para tentar ver se há um início de processo de mudança, tá, desse paradigma, que é o não uso do boro pelos agricultores, né? Então, essa situação, não só o boro, mas de uma forma geral, os micronutrientes, né? Então, eu agradeço, de fato, a oportunidade que eu estou recebendo e espero que a gente obtenha bons resultados para ajudar, tá, a vida dos agricultores e ajudar, digamos assim, a mostrar a importância do produto da empresa para a agricultura, principalmente a agricultura aqui no Pará. Tá? Muito É bom. isso. Excelente, professor. Obrigado mais uma vez e Obrigado. espero que as pessoas que assistam esse vídeo aí aproveitem bastante. Um abraço a todo mundo. Obrigadão.